Olá, eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, médica geriatra, e seja muito bem-vindo, você que é idoso, você que é um pré-idoso, que está no processo de envelhecimento, assim como eu, assim como todos nós. Esse é o momento de cuidar do seu processo de envelhecimento, porque, claro, tudo que a gente quer é envelhecer com saúde, com independência e com autonomia. E quem anda na contramão desse processo são as doenças crônicas, especialmente as doenças que põem em risco a nossa capacidade de autonomia e de ser independente. E um dos maiores temores do processo de envelhecimento é a doença de Alzheimer. E eu trouxe aqui pequenas orientações que são comprovadamente adequadas para que a gente possa ter ao longo da nossa vida, para a gente diminuir a chance de ter essa doença que é tão incapacitante. A doença de Alzheimer, ela está dentro do que a gente chama de síndrome demencial, das demências, processos degenerativos que levam à morte de neurônios e, claro, consequentemente, à diminuição da nossa capacidade cognitiva. A cognição nada mais é do que a nossa capacidade de pensamento, de memória, de linguagem, de planejamento. E é ela que faz com que a gente seja independente, que a gente possa fazer as nossas atividades da forma mais independente possível e que seja capaz de gerenciar a nossa vida. A doença de Alzheimer é uma doença que vem aumentando a sua prevalência no mundo todo. O principal fator de risco é a idade. Hoje, no mundo, são cerca de 50 milhões de pessoas com algum tipo de demência. E a previsão para 2050, logo aqui, é que sejam 150 milhões de pessoas, pelo menos 150 milhões de pessoas atingidas por essa doença. E a maioria dessas pessoas ela vai estar nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, como é o caso do nosso país. É preciso que a gente tenha consciência de que as doenças crônicas, entre elas a doença de Alzheimer, ela está ligada a uma parte genética, pessoas que têm pais, avós, né, ascendência com algum tipo de demência, com a doença de Alzheimer, vai ter mais chance de ter. Mas isso não é o único fator. Cerca de 40% de todos os casos de demência podem ser evitados. E é sobre isso que a gente vai conversar e é nisso que que a ciência tem estudado bastante, tem feito muitas pesquisas que abrem uma luz para isso. É claro que também a gente quer um tratamento precoce, é claro que a gente quer algo que possa frear, que possa diminuir a incidência dessa doença, mas falar em 40% de menor probabilidade de ter essa doença é algo que a gente não pode fechar os olhos para isso. E como eu sempre digo, o envelhecimento saudável, o envelhecimento bem-sucedido, ele é planejado, ele é construído e quanto antes você pensar nisso, melhor. Engana-se quem começa a pensar no envelhecimento e na prevenção da demência, quem já tem 60 anos, 70, 80. Claro, dá para pensar assim. Se você já tem 70 anos e não fez nada ainda do que eu vou falar daqui a pouco, não se preocupe, começa a fazer que você vai ter um efeito positivo também. Mas, se você tem 30, se você tem 20, se você tem 50 e começar a pensar nisso, com certeza o seu resultado vai ser melhor. Bom, vamos começar listando 12 fatores de risco que foram publicados, foi publicado em várias revistas internacionais, um estudo do qual participou, né, que é pesquisa brasileira também, o Banco de Encéfalo da USP, doutora Cláudia Suemoto, aí comandando um time que tem pesquisado bastante sobre a demência, sobre a prevalência e sobre a prevenção. E nesse trabalho se falaram em 12 fatores de risco, alguns mais precoces e outros relacionados à meia-idade e ao envelhecimento. Um fator de risco modificável, porque o que eu vou falar são fatores de risco modificáveis, porque os fatores que eu não posso modificar, não é? A idade e a genética eu não tenho muito o que fazer, mas se a gente prestar atenção nos fatores de riscos modificáveis, a gente vai ver que tem muita coisa para mudar e para prevenir. Então, vamos lá. Dentre os fatores de risco modificáveis precoces está a escolaridade. A gente já sabe que quanto melhor e maior a escolaridade, menor o risco de ter demência. E eu estou falando aqui daquela escolaridade da infância e da adolescência, tá, gente? É claro que estímulo cognitivo vai funcionar em qualquer época, em qualquer idade. Mas quando a gente fala em escolaridade na prevenção de demência, a gente está falando de crianças e adolescentes. A diminuição
diminuição da evasão escolar, a diminuição da taxa de analfabetismo, e a gente tem, que bom, está acontecendo uma diminuição progressiva aí nas últimas décadas da taxa de analfabetismo brasileira. Então, cuidar da escolaridade de crianças e adolescentes é também diminuir o risco de ter demência. Pulando para a meia-idade, né? E acredito que a maioria das pessoas que estão aqui me assistindo, me ouvindo, são pessoas de meia-idade ou pessoas idosas. Então, preste atenção. Hipertensão e sobrepeso e diabetes. Gente, esses 3 fatores, essas 3 doenças crônicas, o controle dessas doenças crônicas está relacionado à diminuição do risco de demência. Então, a hipertensão arterial é a doença crônica mais comum no mundo, mais comum no envelhecimento e tantas vezes negligenciada porque ela dá muito pouco sintoma. Aquela pessoa que está lá com o seu 14/9, 15/9 de pressão e não sente nada, termina tendo um relaxamento em relação ao controle dessa pressão alta. Lembre-se, pressão controlada é um vaso bem cuidado, é um cuidado com a saúde e uma prevenção de quadros demenciais. Diabetes, o açúcar alto no nosso organismo, ele também leva a toxicidade ali nos nossos vasos e vai aumentar o risco de ter quadros demenciais. Então, é muito importante que a taxa de açúcar do sangue, você que tem meia-idade, você que é um idoso jovem, precisa estar com seus níveis controlados. Quero aqui abrir um parêntese para que prestem muita atenção no que eu vou dizer, porque o nível do controle da glicose vai depender também da sua idade. Então, conversa com o seu médico, porque a depender da sua idade, você tem um nível ideal desse controle de açúcar no sangue. Mas é fundamental esse controle do diabetes e, infelizmente, é uma doença que muitas vezes a gente esquece de controlar, vai deixando levar e olha aí, você vai ter um risco maior de ter algum tipo de demência. O controle de peso, a obesidade, a gente já sabe hoje que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença que leva a inúmeros problemas, inclusive aumento de risco de inúmeras doenças, AVC, infarto e também dos quadros demenciais, né? Normalmente relacionada à demência vascular, que é exatamente aquele quadro demencial secundário à lesão nos vasos cerebrais e, consequentemente, nos neurônios também. Então, controle de hipertensão, controle de diabetes, controle do sobrepeso. Um outro fator de risco que a gente precisa pensar e prestar atenção é o déficit auditivo, principalmente aquele que começa na meia-idade. Por que eu estou falando isso? É comum a gente ver hoje jovens e adultos trabalhando em home office ou se divertindo com fone de ouvido. Então, prestem muita atenção para não ter déficit auditivo. Déficit auditivo em meia-idade significa aumento do risco de ter demência no processo de envelhecimento. Lembrem que a demência, apesar de ser uma doença que aparece normalmente lá no envelhecimento, ela não começa ali aos 60, aos 70. Muitas vezes ela começa muito mais precoce, tá? Então, preste atenção na saúde auditiva. Trauma crânioencefálico repetido, aquele único, também pode aumentar o risco de demências. Então, presta muita atenção se você faz algum esporte de risco, de impacto, né? Quem faz algum tipo de luta tem que prestar atenção, então, nesse risco que pode ser evitado. Tabagismo, minha gente, isso é muito repetido e a gente às vezes esquece também. O cigarro, o tabaco, ele aumenta o risco de ter demência. Então, hoje já existe um programa grande, tanto na rede privada como na rede pública, de apoio a quem quer parar de fumar. Não é fácil parar de fumar, mas é fundamental se você quer construir um envelhecimento bem-sucedido. Então, procura ajuda se você fuma, porque evitando o tabagismo, parando de fumar, você também vai ter o menor risco de ter um quadro demencial no processo de envelhecimento. O álcool pode também, em excesso, aumentar o risco de ter demência. Então, é um problema grande, porque na nossa sociedade hoje, se a gente pensa em uma reunião social, se a gente pensa numa festa, a gente sempre atrela isso ao consumo de bebida alcoólica e muitas vezes esse exagero da bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica, ela deveria ser evitada, o não consumo, ou quantidades muito pequenas de bebida alcoólica é recomendado. Então, muito cuidado, porque o álcool também causa dependência e isso vai aumentar o seu risco de ter algum quadro demencial.
Isolamento social, mais um fator de risco que pode ser modificável e você ter menos chance de ter um quadro demencial. Isso aconteceu de forma, né, muito impactante na pandemia e muitas vezes isso tá sendo arrastado até os dias de hoje. Então, o isolamento social é um fator de risco para a demência. O oposto desse, que são a formação dos vínculos sociais, está relacionado ao melhor envelhecimento. E então, presta muita atenção, né, nesses vínculos sociais. E o que eu sempre falo, mantenha os seus vínculos sociais, mas é importante que você que está no processo de envelhecimento forme novos vínculos sociais, né? Quem sabe se matricular num curso de inglês, de espanhol, num curso de jardinagem, culinária. O importante é manter a mente ativa e também manter os vínculos sociais, ou até um curso de dança, uma reunião na sua igreja. Então preste atenção, porque o vínculo social previne quadros demenciais. E claro que a depressão também está associada a um maior risco de quadros demenciais. Também tem um parêntese aí nos quadros depressivos, porque a depressão ela pode ser um fator de risco, mas também às vezes ela é um pródromo, ela é algo que abre um quadro demencial, né? Então é preciso ter muito cuidado, porque existe uma demência que tem quadros, que tem sintomas depressivos no seu início, ou uma demência, uma depressão aumentando o risco de ter demência. De todo caso, a nossa saúde mental ela não pode ser negligenciada, e eu não estou falando só em relação ao idoso, né, aquela pessoa que tem mais de 60 anos, eu estou falando de qualquer idade, mas obviamente, à medida que eu vou envelhecendo, esses fatores vão se tornando mais impactantes na construção, né, na possibilidade de eu ter um quadro demencial. Então, já falei aí vários fatores, mas ainda tem mais, presta bem atenção. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, traumatismo crânioencefálico, alcoolismo, tabagismo, déficit auditivo, diabetes, poluição do ar. Essa, apesar de ser um fator de risco potencialmente modificável, nem sempre é, né? Se você mora numa cidade que tem uma taxa de poluição grande, às vezes você não tem como se mudar para algum lugar. Mas fica um alerta para os nossos governantes, fica um alerta aí para os gestores das cidades, para que possam pensar também na condição ambiental, no ambiente que a gente vive. Então, a poluição atmosférica está também relacionado ao maior risco de ter algum quadro demencial. E a atividade física, o sedentarismo também está relacionado ao maior risco de ter algum tipo de demência. Eu estou falando não só da doença de Alzheimer, mas de vários tipos de demência como um todo. Então, o sedentarismo é realmente um grande problema se você quer construir um envelhecimento bem-sucedido. A atividade física é um pilar fundamental no processo de envelhecimento com saúde, com autonomia e com independência. E às vezes eu escuto falar assim, mas Rony, qual é a atividade física melhor para o idoso? Aí a gente precisa juntar duas coisas, o que a pessoa gosta e o que a pessoa pode. Então, tem alguma restrição de alguma atividade de impacto? Aí realmente não deve fazer alguma atividade que possa ter uma piora desse quadro, né? Você tem uma osteoartrose importante, não deve praticar corrida. Então, a atividade física que se encaixe com o que você gosta de fazer e se encaixe também com o que você está apto para fazer. Lembrar que o ideal é que você associe uma atividade física aeróbica com atividade física de resistência, atividade física com peso, que pode ser pilates, e o ideal mesmo é a musculação ou um treino funcional ali direcionado a essa pessoa idosa. Então, a atividade física é um pilar para o processo de envelhecimento. Eu termino falando muito e falando porque isso é muito importante a gente falar não só o fator de risco, mas o porquê, para que você entenda, né? O conhecimento ele é a chave para que a gente possa envelhecer melhor, para que a gente possa ter melhores escolhas.
Além desses 12 fatores de risco que eu falei, né, nesse trabalho que foi publicado aí nas maiores revistas de saúde relacionadas ao envelhecimento ou à cognição do mundo, ainda tem outros fatores que têm sido cada vez mais estudados e que têm sido mais divulgados. Um deles é a prevenção de delírio. Talvez você já tenha visto algum idoso, principalmente aqueles mais frágeis, que têm alguma infecção ou se internam e ficam desorientados, que a gente chama de delírio. Então, o delírio, ele aumenta o risco de ter demência. Então, é importante que, na hora que um idoso mais frágil ele tem uma infecção, ele se interne, sejam adotadas medidas para prevenção de delírio, e isso cabe muito mais à equipe profissional do que, claro, a família e o paciente. Uma outra questão fundamental é o sono, e isso é um problema muito grande, principalmente para as novas gerações. Então, a gente está vendo assim, uma grande parte dos jovens hoje com dificuldade para dormir, trocando o dia pela noite, indo dormir muito tarde, acordando muito tarde. Isso não é bom para a nossa saúde mental, e eu vou te explicar por quê. Durante o nosso sono, existe um aumento de até 60% do nosso fluxo licórico cerebral, num sistema que a gente chama de sistema linfático. E isso faz com que haja uma limpeza maior, um clearance cerebral. E vai limpar o quê? Vai limpar as toxinas que a gente produz, tudo que a gente pensa, né? O cérebro é um órgão que mais gasta energia no nosso corpo, ele tem uma atividade intensa. E isso, claro, gera lixo metabólico. E é exatamente durante o sono profundo que ocorre uma limpeza desse cérebro. E é claro que você já sabe, quando a gente tem uma boa noite de sono, parece que no outro dia a gente acorda mais ativo, mais desperto e mais apto para aprender, para estudar ou para fazer qualquer outra coisa. Então, o cuidado com o sono. Se você tem alguma dificuldade de dormir, conversa com seu médico, procura ajuda, procura ter uma rotina adequada de sono. E eu vou dar uma dica aqui para vocês. A claridade da manhã ajuda no sono da noite. A luminosidade do dia estimula a nossa hipófise a encaixar o ciclo circadiano e vai melhorar o sono da noite também. Eu estou falando isso porque muita gente que troca aí o dia pela noite termina levantando muito tarde ou saindo de casa direto para um escritório ou fica dentro de casa mesmo fazendo serviço de casa e termina não se expondo à luz natural matutina. Então, isso também é um fator de risco para a insônia e, obviamente, vai ser também um fator de risco para a demência. Então, presta muita atenção e cuidado com o seu sono, tá? E, para terminar, um tema que é um tema muito difícil da gente falar e abordar, mas extremamente necessário, que é a nossa alimentação. E falar especificamente dos alimentos ultraprocessados, que estão aí presentes no nosso dia a dia com uma força muito grande. Então, é necessário um esforço pessoal muito grande, um entendimento do quão é importante a gente parar de consumir alimentos ultraprocessados. Todos os embutidos, linguiças, salsichas, carnes embutidas, aqueles preparados prontos de lasanha, hambúrguer, chocolate, sorvete, biscoitos recheados, salgadinhos. Então, assim, minha gente, é uma série de alimentos que está muitas vezes presente no nosso dia a dia e é difícil a gente tirar, mas entenda que é importante a gente poder ter esse entendimento, reduzir ao máximo esse tipo de alimentos, porque o consumo desses alimentos, especialmente, claro, né, diariamente em grande quantidade, está relacionado ao envelhecimento pior do ponto de vista físico e do ponto de vista cerebral. Eu não sei se vocês perceberam, mas os fatores de risco eles estão ligados um ao outro. A ingestão de alimentos ultraprocessados está relacionada com o descontrole de hipertensão, de diabetes e aumento do peso. E aí cada um desses fatores também vai ser um fator de risco para um quadro demencial. A não prática de atividade física está relacionado com a piora do sono. Então, se você é sedentário, você tem uma chance maior de ter problema do sono. E isso duplamente vai prejudicar o seu cérebro. O isolamento social está relacionado à depressão, que também está relacionado, às vezes, a ganho de peso ou alteração de sono. Então,
esses fatores eles se comunicam entre si e aumentam grandemente o seu risco de ter um envelhecimento ruim e ter uma doença incapacitante. Espero que eu tenha ajudado você, espero que eu tenha te dado informações importantes, que você possa prestar atenção, voltar, assistir de novo, escutar com calma, chamar teu vizinho, chamar teu filho, chamar teu irmão para assistir junto, compartilha isso com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você sabe que não seguem essa dica e claro que tem medo, todo mundo tem medo de ter um quadro demencial. Então são informações valiosas que eu espero que você leve para o seu dia a dia, que você possa entender e enxergar o processo de envelhecimento como um processo construído. Obrigada pela companhia, obrigada por ter ficado até aqui o final e a gente se encontra em outras oportunidades. Lembra que o idoso pode mais.